Existe um sinal que o corpo manda todo dia, um sinal silencioso, quase imperceptível, e a maioria dos homens, depois dos 50, simplesmente ignora, não por descuido, por falta de informação. Porque ninguém nunca explicou de forma clara o que esse sinal significa e o que acontece quando ele começa a enfraquecer. Eu sou Adra Camila Vega e hoje eu vou te mostrar algo que pode mudar completamente a forma como você entende o próprio corpo. Porque o que eu vou te contar aqui não é sobre remédio, não é sobre suplemento caro, não é sobre procedimento, é sobre o mecanismo que já existe dentro de você, que já funcionou muito bem e que, por razões específicas que eu vou te explicar agora, começa a perder eficiência depois de uma certa idade. E a parte que mais me preocupa na minha prática clínica não é o enfraquecimento em si, é a velocidade com que os homens aceitam isso como definitivo, como se fosse o fim de algo, como se o corpo tivesse decidido sozinho que chegou a hora de parar. Mas ele não decidiu nada disso. O corpo está pedindo ajuda do jeito que ele sabe pedir. E quando você aprende a ler esses sinais, tudo muda. A resposta que você vai receber hoje talvez seja diferente do que você estava esperando. E é exatamente por isso que eu preciso que você fique até o final, porque a parte mais importante não é a que parece mais óbvia no começo. Deixa eu começar com uma pergunta que pode parecer simples, mas que vai abrir algo importante para você. Quando foi a última vez que você prestou atenção no que acontece dentro do seu próprio corpo antes de um momento de intimidade? Não durante, antes, nos minutos anteriores, no estado do seu sistema nervoso, na tensão dos seus ombros, na qualidade do ar que você está respirando. Poucos homens já pararam para pensar nisso, e essa distância entre o homem e o próprio corpo é exatamente onde o problema começa, porque a resposta que você espera, aquela que deveria chegar naturalmente, não começa onde a maioria dos homens acredita que começa. Ela começa muito antes, em um lugar que você provavelmente nunca associou a esse processo. E quando esse ponto de partida está comprometido, nada que você faça depois resolve completamente o problema. Eu preciso te contar sobre um paciente. Vou chamar de Carlos, 58 anos, casado há 30. Um homem saudável, sem diagnóstico grave, sem histórico de doença cardíaca, sem diabetes, descontrolado. Carlos chegou no meu consultório convicto de que o problema dele era hormonal, que a testosterona havia caído, que era só uma questão de repor e resolver. Ele já tinha até pesquisado sobre isso, tinha lido artigos, tinha conversado com amigos que passaram pela mesma coisa. Estava preparado para ouvir que precisava de reposição, mas quando eu fiz a avaliação completa dele, os hormônios estavam dentro da faixa esperada para a idade. Não ideais, mas funcionais. Não era a testosterona. Então, o que era? E aqui começa algo que eu quero que você entenda com clareza, porque vai ser fundamental para tudo o que vem depois. O problema do Carlos estava num sistema que ele nunca tinha considerado e que a maioria dos homens ignora completamente quando pensa nesse assunto. Não era o hormônio, não era o psicológico, era o caminho, era a via. Era o trajeto que o sinal precisa percorrer, desde que o cérebro emite a ordem até o momento em que o corpo responde. E esse trajeto, meu querido, passa por algo que se deteriora de forma silenciosa, progressiva e quase imperceptível ao longo dos anos. Passa pela circulação, mas não da forma genérica que você provavelmente já ouviu. Não é só precisa de mais exercício ou menos gordura, é mais específico do que isso, muito mais específico. E quando eu explicar esse mecanismo com detalhes, você vai entender por que tantos homens fazem tudo certo e ainda assim não conseguem resultado. Vou te dar uma imagem para ajudar. Pensa num sistema de irrigação, aquele que os fazendeiros usam para levar a água de um reservatório até uma lavoura distante. O reservatório está cheio, a bomba está funcionando, a água existe. Mas se as mangueiras, as tubulações, os canais de distribuição estiverem parcialmente obstruídos, com calcário acumulado, com estreitamentos ao longo do percurso, o que chega lá no final? Menos do que o necessário, com menos pressão, com menos eficiência.
A lavoura recente, não porque faltou água na origem, mas porque o caminho estava comprometido. É exatamente isso que acontece com o corpo masculino depois dos 50. O desejo pode estar presente, o cérebro pode estar enviando o sinal, mas se a infraestrutura vascular que precisa responder a esse sinal estiver comprometida, a resposta não chega com a intensidade necessária. E o homem interpreta isso como falta de vontade, como envelhecimento irreversível, como fim, quando na verdade é o caminho que precisa de atenção. E existe uma substância específica, produzida naturalmente pelo próprio organismo, que é a responsável por fazer esse caminho funcionar. Uma substância que você provavelmente já ouviu o nome, mas que talvez nunca tenha entendido de verdade o papel que ela desempenha nesse processo. E mais importante, talvez nunca tenha entendido por a produção dela cai depois dos 50. E o que você pode fazer de forma simples, natural, sem depender de nenhum produto caro para estimular o corpo a produzi-la novamente? Mas antes de chegar lá, eu preciso te falar sobre um erro que eu vejo repetidamente. Um erro que parece lógico na superfície, mas que atrasa muita recuperação de quem está passando por isso. É o erro do foco errado. Quando um homem começa a perceber que algo não está funcionando como deveria, o instinto natural é focar no sintoma, focar no local, buscar soluções que atuem diretamente no ponto onde o problema aparece. Pomadas, gás, aparelhos, qualquer coisa que prometa resultado imediato e localizado. Eu entendo, a urgência é real, a frustração é real, o desconforto emocional é real. Mas tratar o sintoma sem tratar a causa é como tirar o alarme de fumaça da parede, porque o barulho está incomodando. O barulho para, mas o fobo continua. O problema está no sistema, não no ponto final do sistema. E quando você inverte o foco, quando você começa a tratar a causa em vez do sintoma, algo interessante acontece. As melhoras não aparecem só no lugar óbvio, elas aparecem em vários lugares ao mesmo tempo. Mais disposição, sono melhor, circulação nas extremidades melhorando, menos cansaço, mente mais clara. Porque você está tratando o sistema inteiro, não um ponto isolado. Agora eu preciso te contar onde esse sistema começa a falhar, e por falha, especificamente depois dos 50. Comenta aqui de onde você está assistindo esse vídeo, porque eu recebo mensagens de homens em situações muito parecidas, de lugares completamente diferentes, e fico sempre curiosa de onde vem quem assiste esse canal. Voltando ao sistema, existe uma molécula chamada óxido nítrico. 3 palavras simples de pronunciar e impossível de ignorar quando você entende o que ela faz. Essa molécula é produzida pelas células que revestem o interior dos vasos sanguíneos. Ela tem uma função específica, essencial, insubstituível nesse processo que estamos discutindo. Quando o cérebro emite o sinal, quando o desejo está presente, quando o estímulo chega, é essa molécula que precisa ser liberada para que os vasos se dilatem, para que o sangue flua com a pressão certa, para que a resposta física aconteça. Sem óxido nítrico suficiente, o sinal existe, mas o corpo não consegue responder. É como ter a chave certa, mas a fechadura é enterrada. E o que acontece com a produção dessa molécula depois dos 50? Ela cai progressivamente, de forma documentada em estudos sérios. O corpo não para completamente de produzi-la, mas a eficiência dessa produção diminui. As células que a fabricam ficam menos ativas. O ambiente interno do organismo, afetado por anos de alimentação industrializada, estresse crônico, sedentarismo, inflamação silenciosa, vai comprometendo gradativamente a capacidade do sistema vascular de responder com a velocidade e a intensidade necessários. E aqui está o ponto que eu quero que você grave. Não é irreversível. Isso é o que muda tudo, essa percepção de que o processo pode ser influenciado, que o corpo ainda tem capacidade de responder, que os mecanismos ainda existem, mas precisam ser estimulados de uma forma específica, consistente com atenção, não com urgência, com consistência.
Mas existe algo que a maioria das pessoas não sabe sobre como estimular essa produção. E é aqui que eu quero que você preste atenção redobrada, porque o que eu vou te contar agora parece simples demais para ser sério. E é exatamente por isso que a maioria dos homens ignora a boca. Não é onde você esperava que eu fosse chegar, eu sei. Mas deixa eu explicar, porque isso tem base em mecanismos fisiológicos reais. E quando você entende a lógica, faz todo sentido. A cavidade oral é uma das regiões mais densamente nervadas do corpo humano. A quantidade de terminações nervosas presentes nos tecidos da boca, da língua, das mucosas é extraordinariamente alta. Quando você introduz um estímulo nessa região, o sistema nervoso responde de uma forma ampla, muito além do que seria esperado por um estímulo localizado. Sinais são enviados ao cérebro, o sistema nervoso autônomo é ativado. E dentro desse sistema nervoso autônomo, existe uma divisão específica que interessa muito nesse contexto: o sistema nervoso parasimpático. Esse é o sistema responsável pelo relaxamento vascular, pela digestão, pela recuperação, pela resposta de descanso e conexão, como chamam os fisiologistas. E é esse sistema que precisa estar ativo para que a resposta física que estamos discutindo aconteça. Não o simpático, que é o sistema do alerta, do estresse, da urgência, o parasimpático. E existe uma forma de ativar esse sistema de forma deliberada, consciente, simples, que não exige nenhum equipamento, nenhum produto farmacêutico, nenhum investimento além de 60 segundos da sua atenção. Mastigar. Mas não de qualquer forma. Não o mastigar automático que a gente faz durante as refeições, distraído, com pressa, já pensando na próxima coisa. Mastigar de forma consciente e lenta, com atenção plena, durante um tempo mínimo suficiente para que o sistema nervoso perceba o estímulo que responda. E quando você combina esse ato de mastigação consciente com um ingrediente natural específico, que contém compostos com propriedades vasodilatadoras documentadas, você cria um estímulo duplo, um pelo mecanismo neural direto, outro pelos compostos ativos do ingrediente sendo liberados na mucosa oral durante o processo. Mas eu preciso te fazer uma advertência importante antes de continuar, porque isso vai determinar se o que eu estou te ensinando vai funcionar ou não. A maioria das pessoas, quando ouve sobre uma técnica nova, quer saber o resultado. Em quanto tempo vai funcionar? Em quanto tempo? Quando eu vou sentir a diferença? E essa é exatamente a mentalidade que bloqueia o resultado. Não porque a impaciência seja um defeito de caráter, mas porque a impaciência ativa o sistema errado, ativa o sistema simpático, o sistema do estresse, o sistema da urgência. E quando esse sistema está ativado, o parasimpático recua, o relaxamento vascular não acontece. O óxido nítrico não é liberado na quantidade necessária. Ansiedade e resultados são incompatíveis nesse processo. Entende agora por que tantos homens fazem tudo certo e não conseguem resultado? Porque eles fazem certo com a mentalidade errada, com urgência, com cobrança, com a pressão de precisar funcionar rápido. E essa pressão silenciosamente inválida o processo inteiro. Então, quando eu te ensinar a técnica, eu preciso que você entenda que ela precisa ser feita com calma, com regularidade, sem expectativa de resultado imediato, tratando isso como um ritual de cuidado, não como uma solução de emergência. Agora eu quero te contar sobre o que acontece com o Carlos depois da avaliação, porque a história dele não terminou no diagnóstico. E o que aconteceu depois é o que importa de verdade. Quando eu expliquei para o Carlos o mecanismo do óxido nítrico, quando mostrei para ele que o problema não estava no desejo nem nos hormônios, mas na infraestrutura vascular, ele ficou em silêncio por um momento. Depois disse algo que eu nunca esqueci. Então, não é que eu quebrei, é que eu precisava de manutenção. Essa frase é perfeita, porque é exatamente isso. Um carro que não recebe manutenção não quebra do dia para a noite. Ele vai dando sinais, vai perdendo eficiência gradativamente,
até o momento em que você percebe que algo não está funcionando como deveria. Mas o motor não foi destruído. O sistema não foi desligado permanentemente. Ele precisa de atenção, de estímulo, de cuidado específico para o que está comprometido. E o Carlos aplicou o que eu expliquei para ele, não de forma desesperada, de forma consistente, com calma, com regularidade. E em algumas semanas começou a perceber sinais de melhora. Não de uma vez, gradualmente. Primeiro na circulação geral, mãos menos frias, mais disposição pela manhã. Depois sinais mais específicos, até que em uma consulta de retorno, ele entrou no consultório com uma expressão completamente diferente da primeira vez. Não preciso te contar o que ele disse, você já imagina. Agora eu quero te falar sobre os ingredientes, porque aqui tem um detalhe que muita gente erra. E esse erro especificamente é capaz de neutralizar completamente o efeito do que estou ensinando. O erro é a quantidade. Existe uma crença muito comum de que mais é melhor. Se um pouco faz bem, muito faz melhor. E com ingredientes naturais que têm emissão estimulante sobre a circulação, essa crença é especialmente perigosa, porque em excesso, esses ingredientes não potencializam o efeito. Eles irritam, eles inflamam. Eles ativam o sistema errado, e aí você perde todo o benefício que esperava obter. A quantidade certa é surpreendentemente pequena, menor do que a maioria das pessoas imagina. E o efeito não vem da quantidade, vem da forma, vem da atenção, vem do tempo de exposição dos compostos ativos à mucosa oral. Os ingredientes que têm evidência de uso tradicional e observação clínica favorável nesse contexto são simples, acessíveis e, provavelmente, você já tem em casa. O cravo da Índia tem compostos que atuam na circulação periférica e tem propriedades vasodilatadoras suaves. O gengibre fresco melhora a circulação periférica, ativa o metabolismo e reduz a inflamação silenciosa que compromete a função vascular. A canela em quantidade mínima também contribui para a regulação do fluxo sanguíneo. Um único cravo da Índia, um pedaço de gengibre do tamanho da sua unha do dedo mínimo, não mais do que isso. E jamais 2 ingredientes juntos na mesma sessão, especialmente se você tiver estômago sensível. A prática é simples. Você escolhe um horário fixo, de preferência longe das refeições principais. De manhã em jejum funciona. Muito bem. À tarde, no meio do intervalo entre o almoço e o jantar, ou à noite, pelo menos 1 hora depois do jantar. A consistência no horário é importante porque o corpo responde melhor à rotina. Quando o estímulo chega sempre no mesmo momento, o sistema começa a se preparar para ele. A resposta fica mais eficiente ao longo do tempo. Você coloca o ingrediente na boca e mastiga devagar com atenção, sentindo o sabor, sentindo a textura mudar, percebendo a saliva aumentar, deixando os compostos se liberarem e entrarem em contato com a mucosa durante 60 segundos completos. Não 20, não 30, 60 segundos de mastigação consciente, lenta, intencional. E aqui está o detalhe que faz toda a diferença: a atenção plena. Não dá para fazer isso vendo televisão. Não dá para fazer scrollando no celular. Não dá para fazer pensando no problema do trabalho, na conta que vence amanhã, na discussão que aconteceu ontem. O corpo precisa perceber o estímulo. E, para perceber o estímulo, o sistema nervoso precisa estar presente, precisa estar receptivo. E isso exige por 60 segundos que você escolha estar ali, só ali. Respira com calma, mastiga com calma, sente o que está acontecendo. É quase uma meditação, e de certa forma é, porque você está deliberadamente ativando o sistema nervoso parasimpático, criando as condições internas para que o organismo responda da forma que você precisa que ele responda. Se você identificou algum dos sinais que mencionei aqui, se percebeu que talvez existam padrões no seu corpo que você estava ignorando ou interpretando de forma errada, eu quero te falar sobre algo que pode te ajudar a ir mais fundo nessa compreensão. Existe uma guia médica específica para evitar os erros que comprometem a saúde masculina depois dos 60, e ela está disponível no comentário fixado abaixo desse vídeo.
Não é produto, é informação. É o tipo de conteúdo que ajuda você a entender o que está acontecendo de verdade no seu corpo e tomar decisões mais conscientes. Dá uma olhada depois que terminar o vídeo. Continuando, existe outro aspecto desse processo que pouquíssimas pessoas discutem abertamente e que tem um impacto enorme nos resultados. É o impacto do estresse crônico na função vascular masculina. O cortisol, que é o hormônio do estresse, tem um efeito direto sobre a produção de óxido nítrico. Quando os níveis de cortisol estão cronicamente elevados, a síntese de óxido nítrico é inibida. O endotélio, que é o tecido que reveste os vasos e produz essa molécula, fica comprometido. E aqui está o ciclo mais perverso que eu conheço nesse contexto. O homem fica frustrado com o desempenho. Essa frustração gera estresse. O estresse eleva o cortisol. O cortisol inibe o óxido nítrico. A produção de óxido nítrico cai. O desempenho fica ainda mais comprometido. A frustração aumenta, um ciclo que se autoalimenta, que piora progressivamente, que não vai ser quebrado com nenhum comprimido enquanto o estresse crônico não for endereçado. É por isso que a técnica que estou te ensinando não pode ser feita com urgência, não pode ser feita como mais uma tarefa na lista de coisas para resolver. Ela precisa ser feita como um ato de cuidado genuíno com o próprio corpo, como um momento de atenção intencional, como uma pausa deliberada no meio da correria, porque nessa pausa você está quebrando o ciclo. Você está dizendo ao sistema nervoso: agora é seguro relaxar, agora é seguro dilatar, agora o corpo pode responder, e o corpo responde não imediatamente, não da noite para o dia, mas com consistência ao longo de semanas. A diferença aparece primeiro de forma sutil, depois de forma cada vez mais perceptível. E tem algo que precisa ser dito com clareza aqui. O que eu estou te ensinando não substitui a avaliação médica. Se você tem hipertensão mal controlada, se tem diabetes com glicemia instável, se está em uso de anticoagulantes, se tem histórico cardiovascular, você precisa conversar com o médico antes de introduzir qualquer estímulo novo na sua rotina, mesmo que seja natural, porque natural não significa inócuo em qualquer situação. E cada caso tem suas particularidades, que só um profissional que te avaliou pessoalmente pode endereçar. O que eu ofereço aqui é informação, orientação baseada em mecanismos fisiológicos reais, mas a aplicação, no seu caso específico, precisa ser feita com consciência das suas condições individuais. Agora eu quero te falar sobre algo que vai além da técnica, porque existe um componente nesse processo que nenhuma técnica consegue substituir e que muitos homens relutam em conhecer. É a conversa não com o médico, com o parceiro ou parceira, com alguém de confiança. A maioria dos homens que chega no meu consultório com esse tipo de dificuldade carregam um peso enorme de silêncio, meses ou anos sem falar sobre o assunto, fingindo que está tudo bem, criando desculpas, evitando situações de intimidade para não ter que confrontar a dificuldade. E esse silêncio, esse peso, contribui imensamente para o estresse crônico que já discutimos. Quando um homem consegue falar sobre o que está sentindo, algo muda, não só emocionalmente, fisiologicamente. A liberação de oxitocina, que acontece em conversas de conexão genuína, tem efeito vasodilatador. O sistema parasimpático é ativado pela segurança que a conexão humana proporciona. O cortisol cai. Não é coincidência que homens com relacionamentos de alta qualidade, com comunicação aberta, com intimidade emocional genuína, respondem muito melhor a qualquer tipo de tratamento ou intervenção para esse tipo de dificuldade do que homens que carregam o problema em silêncio. O isolamento é fisiologicamente incompatível com o resultado que você está buscando. Vou te dar uma última informação antes de fechar esse vídeo. A informação que talvez seja a mais contraintuitiva de tudo que discutimos hoje, e que pode ser a chave para você sair daqui com uma perspectiva completamente diferente sobre o próprio corpo.
A dificuldade que você está enfrentando, se está enfrentando, não é um sinal de que o corpo falhou, é um sinal de que o corpo está comunicando algo. Está pedindo atenção para um sistema que foi negligenciado, para uma infraestrutura que precisa de cuidado, para um estilo de vida que talvez precise de ajustes. Os homens que consigo me preocupam não são os que têm dificuldades, são os que têm dificuldades e ignoram, que interpretam como definitivo o que é temporário, que aceitam como destino o que é a condição tratável, que se convencem de que passaram da idade, quando na verdade passaram apenas por um período de negligência, que pode ser revertido com as ações certas. O corpo masculino, depois dos 50, tem uma capacidade de resposta que a maioria subestima. O sistema vascular tem uma plasticidade que a maioria desconhece. A produção de óxido nítrico tem uma estimulabilidade que a maioria ignora. Você não está no fim de nada. Você está no início de uma tensão que deveria ter começado antes, mas que ainda tem tempo de fazer diferença. E a diferença começa em 60 segundos. Um ingrediente, um horário, atenção plena, consistência ao longo das semanas, sem urgência, sem cobrança, com cuidado genuíno com o sistema que está pedindo ajuda. Carlos saiu do meu consultório diferente de como entrou, não porque eu dei para ele um remédio novo, porque ele entendeu o mecanismo do próprio corpo e escolheu agir sobre a causa, não sobre o sintoma. Essa é a diferença entre uma solução temporária e uma mudança real. E você pode fazer a mesma escolha. Mas deixe eu te fazer uma pergunta antes de terminar. Uma pergunta que eu quero que você pense com honestidade, não como crítica, como reflexão. Quantas vezes você já buscou uma solução para isso? E quantas vezes essa solução tratou o sistema inteiro, incluindo o estresse, a circulação, o parasimpático, a conexão emocional? Ou sempre foi uma tentativa de resolver o sintoma localizado rapidamente, sem mexer no resto? Se a resposta for segundo caso, você agora tem uma perspectiva diferente e uma prática simples que cabe em qualquer rotina, que não exige investimento, que não depende de nada externo além de um ingrediente natural, que provavelmente você já tem em casa. O corpo não quebrou, ele precisa de manutenção. E manutenção é exatamente o que você vai começar a oferecer a ele a partir de hoje. Se esse conteúdo fez sentido para você, se abriu alguma perspectiva que você não tinha antes, se inscrevam no canal, porque aqui eu falo regularmente sobre saúde masculina, com a mesma clareza e sem os eufemismos que tornam o assunto mais confuso do que precisa ser. Homens depois dos 50 merecem informação direta, baseada em fisiologia real, sem sensacionalismo e sem aquela condescendência que faz parecer que o assunto é difícil demais para ser explicado claramente, não é? Cuida de você com a mesma atenção que você daria para qualquer outra coisa importante na sua vida, porque você é importante, seu corpo é importante, e ele ainda tem muito para te oferecer quando você oferece a ele o que ele precisa. Até o próximo vídeo!